Oi, boa noite pessoal. Iniciando mais um Benkyokai do Kincho Jinkai, 11º Benkyokai. Estou entrando alguns minutos adiantados só para fazer os devidos ajustes. Já começo já. Só fazer os preparativos. Já tem gente me acompanhando, né? Deixa tudo preparado. Bom, gente, estou tentando melhorar aos poucos, tá? Tecnicamente. Esse cômodo é quarto local, quarto cômodo que eu estou tentando fazer algumas melhorias. Espero atender a expectativa de todos vocês aí, gente. E o assunto de hoje, conforme já o material que eu disponibilizei, né, no Facebook e também no WhatsApp, os que têm WhatsApp, nós vamos falar sobre família não, a dona Guinosa Cana Guinosa, pessoal de Maringá, Curitiba, pessoal tem neta até na Bahia, né? Ela só mora em Bahia. Espero agradar a todos vocês. Falta um minuto. Puxa vida, me atrapalha tudo aí. Eu não estou acostumado com essas modernidades, me atrapalha tudo ainda. Bom, gente, então, começando. Ah, hoje não estou conseguindo ler mensagem, tá? Tomotika Iha, Vitor Toyama, Daisei Kuahara, já está ouvindo com a gente e tal. Obrigado. Bom, gente, então vamos. 8 horas em ponto, né? Boa noite, quem está chegando agora. O nosso 11º Benkyokai. E o assunto de hoje vai ser sobre a dona Cana Guinosa, conforme eu vou chamar daqui para frente, só para não ficar meio confuso, todo o material que eu vou preparar, tá, eu vou disponibilizar, eu vou chamar de artigo, apesar de que metade é tradução, outra metade, às vezes eu escrevo, eu traduzo conforme o caso, mas para não ficar confuso, tal, eu vou chamar sempre de artigo, tá? Fica mais fácil. Conforme o artigo publicado aí de hoje de manhã, da vida da dona Cana Guinosa, tá? Espero que todos gostem. Esmeralda, obrigado pela audiência. Tem gente do Nihon assistindo. Gabi. Bom, então, eu fiquei contente. No início, quando eu li o relato da dona Cana, eu fiquei muito, sim, achei um texto muito legal para ser publicado, mas naturalmente só faço quando tenho consentimento da família, né? Porque é uma coisa, às vezes, tem privacidade e tal. E demorou um pouco para vir confirmação, foi feita uma consulta e a família autorizou, né? Por isso que estou tocando nesse relato da dona Cana. Bom, deixa eu também reforçar uma coisa importante. Eu faço a tradução e
talvez alguns até devem ter pensar, quem não conhece Nihongo, quem não sabe naturalmente ler Nihongo texto original, deve estranhar. Se eu traduzo e deixo disponibilizar, só quem quiser só ler o texto. Mas só que infelizmente não é bem assim. A língua portuguesa, língua ocidental, é muito letras. Você tem que ler para entender a mensagem. Nihongo, como eu faço tradução do Nihongo, tenho que traduzir, tento fazer a tradução mais próxima de fiel tal, tentando fazer mais ou menos do jeito que está escrito. Só que infelizmente a língua portuguesa não consegue transmitir toda a energia, toda a mensagem que Nihongo traz, porque Nihongo, além da escrita, do texto, da frase, existe possibilidade de transmissão de sentimento através dos kanji. Se você conhece bem kanji, além de tudo que eu traduzi, ainda tem mais mensagem, a gente consegue ter captar um pouco mais do sentimento do autor da frase, né? Então são coisas que infelizmente não é muito possível de fazer isso em português. Então, por isso que eu disponibilizo o texto em português e depois tento transmitir verbalmente um pouco o sentimento, né? Além do que está no texto, ou seja, o que eu falo simplesmente é complemento, né? O que eu falo aqui não substitui a redação, tá? A tradução em si, tá bom? Por isso que eu faço por escrito e depois tento completar essa parte que, infelizmente, a língua portuguesa não tem essa mesma possibilidade de transmitir, tá? Através de figuras, kanji, tá? Bom, mais importante, vamos para o assunto, dona... outra coisa, no texto ela marca aqui como Gnosakana, mas pelo que no meio da semana, entrando em contato com a família parece que conhecia a Bachan como Kanako, tá? Mas eu como tenho que traduzir conforme está o texto, eu traduzi como Kana, mas a família parece que conhecia como Kanako, tá? Apesar de pequena diferença no nome, é a mesma pessoa, tá bom? Bom, ela se formou no Kinshogaku, inclusive a escola que eu estudei até quinta série, Kinshogaku, no curso máximo. Parece que havia naquela época, coisa daquela época, o básico e depois complementar ou superior. E ela completou todos os níveis, né, de Shogaku, e depois estava ajudando a família produção de bicho de seda, tá? E o irmão mais velho, desculpe, mais velho não sei, é um irmão acima dela, tinha ido como imigrante para Filipinas, tá? Quando a própria Kanasan era bem pequena. E vinha correspondências de vez em quando, né? Do irmão de Filipinas. E quando ela tinha mais ou menos idade de 20 anos, vinha várias cartas meio que insistindo querendo apresentar o senhor Linzo, parceiro dele na região onde estava trabalhando em Filipinas, um rapaz que ele achava muito legal, muito esforçado, muito trabalhador, né? Muito honesto, que sempre aliás, ele dá muito ênfase nisso, e sugerindo para ser o noivo, né? Marido da irmã mais nova. No início ela disse que não estava muito pensando nisso, porque ainda tinha 20 anos, era muito nova, só que ela pensou que poderia unir o útil ao agradável, casar e de repente ir para o exterior, Filipina, próximo do irmão, assim teria onde ter um pouco mais segurança e tal, né? E até se convenceu e ficou aguardando no caso, Linzo-san manda documentação tal para chamar. Só que de repente ele voltou para Okinawa, em vez de chamar, voltou para Okinawa e disse que não ia voltar mais para Filipinas. Então, um pouco ela ficou decepcionada, porque ela pensou, concordou em casamento com a condição de ir para Filipinas. Mas
Canação teve grande sorte, ou melhor, Lin Zhou-san teve uma visão muito interessante, que de fato, no futuro, depois, alguns anos depois, o Japão invadiu a Filipina e Filipina virou campo de batalha. Depois de mais 3 anos depois, quando os americanos retornaram, aí foi mais sangrenta a coisa, né? Então tudo isso, Lin Zhou-san poupou a Canação e a família, né? Então voltou para o Brasil. Outra vantagem que aqui o Canação conta, de que o Lin Zhou-san soube, primeiro, possibilidade de guerra no futuro próximo. Segundo, soube que o governo japonês estava arcando custo de passagem para imigrantes que quisessem ir para o Brasil. Então, sem custo, né? Então, o que ele fez? Desfez as propriedades que tinha em Filipinas para o irmão dele, né, cedeu. E largou tudo, foi para Okinawa, casou com o Kanasan e veio para o Brasil. E Kanasan reserva uma parte grande do relato dela sobre dificuldade de adaptação, né? Ela sentiu choque cultural muito forte. Para poder vir para o Brasil, ela disse que um primo, por parte da sogra, né? No texto diz que é primo da mãe por parte da mãe do Lin Zhou-san, que é Yonashiro Kumekichi-san. Já estava no Brasil, tinha vindo uns 10 anos antes deles, né? E que seria o responsável. O governo brasileiro exigia alguém que fosse responsável, né, para cuidar dos primeiros anos. Então, pediu essa ajuda para o Kumekichi-san para ser responsável. E além disso, o governo brasileiro exigia para que imigrantes teria que vir em famílias, né, por famílias, e que tivesse pelo menos 3 adultos que pudessem trabalhar. Não adianta vir casal com 4, 5 filhos, não era aceito, né, porque o que eles queriam é mão de obra, com mais gente para trabalhar. Então, a maioria dos imigrantes antes da guerra, eles meio que foram forçados a compor uma família, às vezes um pouco forçado. No caso do Guinozação, ainda são tudo parentes. Tem casos de pessoas totalmente desconhecidas que montaram no papel como se fosse família e veio para o Brasil. No caso do família Guinosa, vieram parentes, né? Veio Binchiro-san, que diz que é irmão, e também veio Lin Yi-san, que é primo do marido. Total, 5 pessoas vieram juntos. 34. Em 34, julho de 34, embarcou no navio Hawaii Maru. Tá? Chegando no Brasil, foram para a linha Sorocabana, como expliquei semana passada, endereço daquela época era por linha de trem, né? A linha Sorocabana, região de Marília, provavelmente deve ser 3 águas, tá? 3 águas, que é Torres Água. Só que ela sentiu muita dificuldade, muita dificuldade. Aqui conta que foi convidado por um lieutenante de Nagô, irrigação, né? Convidou a família e tal, e ofereceu comida e tudo mais. Viu feijão, ele não conseguiu sequer comer, experimentar, porque não conseguiu tocar. Café, nunca tinha tomado, nunca tinha visto, e a cor preta tal, também não conseguiu experimentar. E ela fala também da casa, né? A casa de recém-casado tal, teria que ser uma coisa legal, mas era simplesmente um pequeno, como se fosse uma barraca, um barraco,
com telha de palha, com uma coluna no meio e tal, e piso era chão de terra batida. Como ela já vivia, como ela tinha irmão imigrante, provavelmente família já recebia benefícios do recurso, né, do irmão que mandava o dinheiro do Filipinas. Provavelmente a casa dela, ela disse que tinha uma casa boa, casa com telhado de telha, que é uma coisa que na época só o rico tinha. Então ela ficou absolutamente assim, desapontada nas condições que teve que suportar. E depois ela comenta sobre trabalho, agricultura. Em Três Águas, plantou arroz, mas não de brejo, de terra, né? E algodão. E no início, arroz estava indo muito bem, tinha certeza que ia ter uma boa safra. Só que o desconhecimento, o Nihon planta arroz, mas tudo de brejo. O comportamento, imagino que seja diferente. Diz que com atraso de colheita 2, 3 dias, né, erro, né, de colher, né, definir data de colheita, tinha passado do ponto certo, diz que no caso as cascas já estavam abertas e o intermediário que deu risada. Não diz aqui, mas muito provavelmente eles não conseguiram vender esse arroz. Tá? E o algodão também não foi muito bem. E mesmo com dificuldade, 4, 5 anos ficaram em Três Águas, né? Depois, para o segundo lugar, segundo endereço foi para Lucélia. Lucélia, acho que é interior de São Paulo também, né? Procurando terras boas e tal, mas isso não é tão fácil, tá? Além de ser difícil, dificuldade e tal, e nascendo um filho atrás do outro. Eu estou usando o texto dela, tá, gente? E quando percebeu, tinha 10 filhos. Tendo filhos, tem que cuidar da educação, tem que mandar para a escola, tal, e o casal lutando com a agricultura e não conseguir as coisas do jeito que queriam. Então essa dificuldade toda, né? E o tempo passando. Então ela realmente relata muita dificuldade que ela tinha aqui. Bom, depois, o último local que ela tentou a agricultura, né, produção na agricultura, foi em Teodoro Sampaio. Comprou 10 alqueires de terra e plantou principalmente algodão e um pouco de café. Só que a terra que era muito sensível ao sol, raio solar, e ainda tinha geada, de vez em quando tinha problema de geada. Então sofreu bastante nesse Teodoro Sampaio também. Só que aí ela conta aqui, depois de tudo isso, quando chegou o Teodoro Sampaio, dos 10 alqueires, uma parte para algodão, uma parte para o café, mas diz que reservou uma pequena área de mais ou menos meio alqueire, onde plantou banana, com a intenção simples, porque como tanto o algodão como o café diz que tinha uma carência de 4, 5 anos, né? Não, 3 a 4 anos que não teria como fazer colheita. Então, nesse tempo, para poder sobreviver, havia plantado banana, né, com banana, vendendo, mandando para a cidade de São Paulo, né, vendendo diretamente em São Paulo, conseguia receber em dinheiro, era a única renda em dinheiro vivo que ele conseguia. Com isso, começou a ter contato com cidade grande, aprender um pouco as coisas da realidade da cidade, que foi criando condições e ao mesmo tempo coragem de pensar e ir para a cidade grande, né? E não simplesmente aventurar. Ele foi podendo planejar, programar um pouco sobre ir para a cidade. Dessa forma, mandou o Jinan, né, segundo filho, Haro-san. Haro-san acho que se não for a memória, é pai do Kazuo-san, não é Kazuo-san? Kazuo-san
pessoal do Joara, né, eu acho. De não para São Paulo trabalhar, provavelmente aqui no que ela quiser, acho que aprendiz em lavanderia. Como ele foi se dando bem e tal, o pai de Instrução chamou todos os filhos, disse, perguntou, vocês querem ir para a cidade, né, sair do interior? Mas para isso tem que, tem que aceitar a condição de ter que ralar, todo mundo tem que trabalhar, né? Em alguma forma tem que ajudar a lutar para conseguir sobreviver. Os filhos ficaram contentes, eufóricos e decidiram mudar para São Paulo. Aí o Lindor vendeu a terra, as terras, diz a reclamação que conseguiu um bom preço, né, preço justo. Com esse dinheiro conseguiu comprar uma pequena loja em São Paulo. Aqui tem logo depois tem uma coisa que eu tenho que pedir desculpa à família. Aqui no texto de Nihongo diz pequenas coisas, pequenos objetos, loja com pequenos objetos. Então eu não consigo identificar com precisão que tipo de comércio que é. Mas considerando que a família Guinosa hoje tem lojas de armarinhos, né? Imagino que tenha sido comércio semelhante. Então acho que traduzir armarinho. Mas aqui no Nihongo não dá para identificar, tá? Diz o texto que é loja de pequenos objetos, utensílios, alguma coisa do tipo. Então pode ser que minha tradução armarinho não seja correto nesse caso aqui, tá? Diz que comércio de pequenos objetos, tá bom? Mas eu imaginei que fosse armarinhos. E essa loja ficou a cargo da filha mais velha e da segunda filha. E foi um sucesso. Logo de cá, segundo elas, deu resultados ótimos, permitiu que chamasse todos os filhos, né, os demais filhos, para mudar para São Paulo. Só que, como tinha filhos pequenos, muito pequenos, eles ajudavam trabalhando de engraxate, né? E o mais velho, Tokuichi-san, nosso amigo Tokuichi-san, o Dinan Haro-san, por descrição, começou a trabalhar com viajante, né? Antigamente chamava de caixeiro viajante, acho, né? Vendendo tecidos e esses pequenos objetos, imagino que sejam produtos de armarinho, acessórios, e ia para o interior via trem. Aqui ainda diz que não sei se na época realmente é mesmo, locomotiva a vapor, né? Trem a vapor, ia para o interior tal, e vendia para o comércio da região. Também começou estando muitíssimo bem, a ponto de o pai ficava aqui em São Paulo, o responsável para poder despachar os produtos e levar para estações para mandar para o interior, né? E aguardava, o casal aguardava ansioso o retorno dos dois filhos, né, após dias de viagem, de boas vendas. Apesar de ter ido bem, diz que começou a ter um problema justamente por causa dos irmãos menores, que ficou, pelo que entendi, ficou um pouco meio que largado, porque todo mundo trabalhava, né? Todos adultos trabalhavam, irmãos mais velhos. Então, os menores ficaram trabalhando de engraxate, mas acabou tendo amizade, fez uma amizade com pessoas não muito boas, e a família, com receio, decidiu mudar para interior, né? E foram para Paranavaí, na divisa de São Paulo com Paraná, cidade de Paranavaí. E também comprou uma loja, uma pequena loja, e estou falando pequena porque está no texto pequena loja, mas não deve ser muito pequena porque chegou a ter 7, 8 funcionários, né? Diz que tem, mesmo com 7, 8 funcionários, a correria tanta, e muito frequentemente não conseguia nem sequer almoçar. E a mãe, Kana-san, ficava no caixa, e a administração da loja, tudo ficava a cargo dessas duas filhas mais velhas e a segunda. E os filhos, os mais velhos, continuou trabalhando como viajante.
Em 73, aqui ela reserva um pedaço meio grande também sobre essa mudança. Em 73, após 11 anos de Paranavaí, decide mudar para Maringá. Ela diz que muita gente em torno dela, né, achando estranho. Pô, você está indo tão bem, por que mudar de cidade? Né? Por que vender a loja, passa para o terceiro e mudar para Maringá? Mas aqui ela diz muito fortemente que confiou no taco dos filhos. Os filhos, 5 filhos, além de trabalharem bem, ela sempre diz que, ela diz aqui que os filhos tinham uma grande capacidade de obter informações do mercado, tal, estavam muitíssimo bem informados, né? E com isso fez um plano tal que os pais não teve medo de seguir o conselho dos filhos. E inclusive entre essas informações, o dono do o proprietário da região de Maringá, dono de cafezal provavelmente pela descrição, tinha tido problema muito sério com geada e meio que desgostoso, queria desfazer o propriedade, preço bastante acessível, que acabou culminando com tudo isso na decisão de mudar para Maringá. E no trecho final do relato da Dona Cana, ela disse uma coisa muito importante, eu acho que familiar vai ficar muito satisfeito de ouvir o que ela escreveu aqui. O marido sempre deu a seguinte educação para os filhos: os mais novos, irmãos mais novos, respeitar os mais velhos. E os mais velhos, cuidar com muito carinho os mais novos. E com isso, com a união dos irmãos, construir, né, a família e o progresso da família. E diz ela que os filhos seguiram fielmente o ensinamento do pai, e todas as decisões mais importantes foram sempre tomadas de comum acordo entre os 5. Era uma regra imposta pelo pai e que os filhos seguiram muito fielmente, diz aqui até hoje, e que ela se orgulha muito disso. Ela diz que na época, esse 96, tá? Provavelmente a entrevista deve ter sido publicada em 96, então deve ter sido conversado em 95, 94. Diz ela que naquele momento, olhando para trás, aqueles 30 anos iniciais de agricultura, que lutava e remava, e nada, né, de conseguir nada de interessante, sofrimento 30 anos seguidos, parece mentira, parece sonho, uma coisa que por estar numa condição muito melhor. E agora está vivendo já uma fase com rodeado de 25 netos, passando dias bastante felizes, e no final conclui que foi muito bom ter vindo para o Brasil. Esse é o relato da Dona Cana. Eu fiquei muito... Eu vim para o Brasil em 72, quando eu vim para o Brasil, nós já tínhamos ouvido falar da família Guinosa e já estava bastante bem financeiramente, então não sabia que a família Guinosa, no início, sofreram tanto. Né? Então foi muito, para mim também foi muito legal ler esse relato da família Guinosa. Sempre respeitei muito a família Guinosa, mas agora motivo maior para respeitar mais ainda pelo trabalho. Eu acho muito legal. Tá, gente? Espero ter agradado a família Guinosa. Muita gente está acompanhando a família Guinosa. E semana que vem nós vamos falar do parente, né, de vocês, do Londrina, a Dona Toyama Tomo, meio parente de vocês, na semana que vem. Tá? Na outra semana, depois vou falar
Afonso Camado, o Batman que faleceu bem pouco tempo, chegou a fazer 100 anos, né? Mais de 100 anos, então no dia 18 de agosto, tá bom? Bom, segunda parte do Benkyōkai, gente. Segunda parte, eu estou reservando assim, toda a primeira parte, algum relato, alguma tradução, algum testemunho, tal, né? De algum Shimanchu que possa interessar familiar do Chojinkai. E segunda parte, eu gosto de falar alguma coisa sobre Chojinkai, ou sobre Okinawa, sobre Kim, para que todos vocês tenham um pouco mais. Só que assim, o que eu falo, eu não sou melhor que ninguém, tá, gente? O que eu sei, quase todos, praticamente todos os I6 sabem, tá, gente? O que eu vou falar, os I6 sabem. Só que eles têm dificuldade de falar isso em português para filhos, netos. Então, o que eu falo, a maioria dos I6 sabe. Tá? Os I6 conseguem ler esse livro. Então, todos, qualquer I6 poderia fazer o que eu estou fazendo. Não sou nenhum, não sou nada especial. Apenas eu estou conseguindo falar isso para vocês, tá? O que os I6 para dificuldade de língua não conseguiria fazer, tá? Bom, muita gente conhece, no Brasil até algum tempo atrás, questão de uns 15 anos atrás, havia duas associações representativas da colônia Okinawa. Isso já falei num dos Benkyōkai do passado. Um era a Associação o Kenjinkai do Brasil e outro era Centro Cultural Okinawa, né? Conhecido como CCOB, Centro Cultural Okinawa do Brasil. Matriz foi construída em Diadema e Kenjinkai, matriz em Liberdade. E tinha um pouco de rixa, até uma certa época. Hoje não, hoje totalmente unificado, uma organização única, né? Com dois locais, mas no passado foi separado, tá? E em Diadema tem um monumento na entrada do clube, como se fosse um clube de campo, né? Na entrada do clube tem um monumento grande. E sobre esse monumento que eu queria comentar hoje. Porque nossa cidade, quem faz parte desse caso aí. Eu acredito que todos lembram do centenário, que não faz muito tempo, 2008, né? Foi feito o centenário. E no centenário, na fase de preparação, o presidente do Kenjinkai da época, seu Yogi Akeo, foi para Okinawa várias vezes. Numa dessas viagens de preparação, de negociação, conversação com Okinawa, o governo de Okinawa, ele soube que o presidente do Kenjinkai de Argentina conversou com o nosso prefeito de Quinchó, não do governo do estado, do província, com Quinchó, e chegaram meio que de acordo tal de oferecer uma placa de mármore, um monumento, né, para a Argentina. Aí a Kyosan soube disso, né? Aí então pediu, falou, já que vai fazer para a Argentina, faz para o Brasil também. E a festa foi combinada da seguinte forma: do Brasil viria um avião lotado, fretado, né? Com um monte de gente de várias cidades, entre outras cidades. Quinchó também mandou uma delegação grande. O avião vinha para São Paulo, todo mundo descia em Cumbica e o avião ia voltar. Depois de acho que 15 dias, o avião voltaria só para vir buscar pessoal, tá? Então, o primeiro fim de semana ia ser festa no Brasil, na semana seguinte, fim de semana seguinte, faria festa na Argentina, né? Então, as duas festas seriam praticamente como diferença de um fim de semana só. Então, a Kyosan, nosso presidente do Kenjinkai, pediu para a prefeitura se podia arrumar, né? Mais uma coisa. Deixa eu mostrar agora como é que eu faço. Ih, cara, peraí. Espera um minutinho só que... Ó, esse aqui é a placa
cópia da placa. A placa comprida seria mais ou menos essa aqui, tá? Tá no material que eu publiquei, artigo que eu publiquei para vocês. Esse aqui é a placa que veio em mármore, pesa algo em torno de 85 quilos, né? Uma placa grande, não é pequena não, tá? Essa placa, a prefeitura... Só que, seguinte, a Kyosan e o presidente do Quindinca Argentina pediu isso, acho que em fevereiro, não, depois. Alguma coisa em torno de abril, porque o orçamento do Nihon, o orçamento público no Japão, no calendário fiscal do Japão começa no dia 1º de abril e encerra 31 de março do ano seguinte, não é janeiro. E quando foi pedido essas placas para a prefeitura de Kim, já tinha entrado o ano fiscal, ou seja, o orçamento já estava fechado, né? Então o prefeito teve que pedir autorização especial para a Câmara. A Câmara decidiu a liberação da verba em junho. Festa nossa ia ser em agosto, hein, gente? Em junho, não, em junho, autorizou a verba, correram para encomendar essa placa, 2 placas, né? E trouxeram para o Brasil. Tá? Nós fomos buscar no aeroporto e tal. Só que o que aconteceu? A Argentina, parece que fizeram... quando a placa chegou, já estava o monumento pronto e chegou 1 ou 2 dias antes da festa, já foi... Na festa fizeram a inauguração do monumento já definitivo, né? Só que quando chegou no Brasil, eu já era dirigente do Chojinkai, só que a gente ficou de mãos atadas porque o prefeito avisou que toda a tratativa estava sendo feita diretamente com o Kendinkai, porque foi o Kendinkai que pediu, né? E eu sabia de que viria essas placas e tal, só que não tinha detalhes tal, não participei muito. No dia da chegada, a gente pegou as placas. E aí, o que nós vamos fazer? Daqui a pouco apareceu o pessoal do Kendinkai e levou embora até o Diadema. Só que chegou na festa, não tinha nada preparado. Nada preparado. Não estava nem no programa do evento, né? Momento que o prefeito faria a entrega formal, simbólica da placa para Kendinkai. E nós achamos no Diadema, hoje tem um museu. Hoje está inaugurado, tal. Só que na época ainda estava em obra, o museu, estava inacabado. Na porta, perto da entrada, nós encontramos, atrás de um muro, essa placa em cima da caixa. Naturalmente, puxa vida. No texto eu conto o sacrifício que o prefeito teve que fazer para trazer, porque não dava tempo de mandar para a transportadora, correio não poderia, porque peso com a embalagem ficava mais de 90 quilos, tinha que trazer no avião. Aí negociaram com a companhia aérea e ainda tiveram dificuldade de transportar do Brasil para a Argentina, segundo trecho, né? Mas contornaram. Trouxeram, simplesmente estava assim, em cima de uma caixa de madeira, e a pessoa ficou bastante chateado. E depois do almoço, eram mais umas 3 horas, tudo pegou ônibus, delegação toda já tinha ido embora para hotel. Quando o cerimonial tal começou a correr atrás, vamos fazer a entrega da pedra. O prefeito não estava mais. Aí, com a ausência do prefeito, vice-governadora que estava na festa, né, fez o papel, entregou simbolicamente a placa para o presidente do Kendinkai. Após a festa, naturalmente, a gente, não eu naturalmente, outras pessoas foram para o Kendinkai, quem tinha mais acesso ao Kendinkai, conversou, puxa, precisamos, né, fazer algo para não ficar tão ruim perante o prefeito, né? E nesse momento surgiram 3 pessoas muito esforçadas, abnegados, ótimos diretores do Kendinkai, que não mediram esforço, foram atrás, foi procurar
pedra que pudesse ser usado como base, né? Aí, no ano seguinte, conseguimos fazer inauguração do monumento todo. Parece que essa pedra parece que pesa 7 toneladas, alguma coisa assim, uma pedra gigante, e conseguimos fazer a inauguração. Na inauguração foi o Paulo, o presidente nosso do Chojincai da época, né? Paulo está aqui. Paulo fez a inauguração junto com o pessoal do Kenjinkai. E no ano de 2012, quando nós fizemos o nosso centenário, né? Centenário do Kenjinkai, 2012, no sábado nós fizemos a festa no mesmo local. Aí conseguimos tirar essa foto muito importante, porque o prefeito que tinha trazido, que não foi bem atendido no centenário do Kenjinkai, quando chegou no centenário da Tojinkai, pôde verificar que o monumento foi feito. Né? Inclusive, esse monumento é muito melhor, muito mais bonito, muito maior, né? Uma pedra maior do que de Argentina. Tá? Aqui no canto direito, né, tá os três dirigentes do Kenjinkai que nos ajudou muito. Matsudo-san, aqui sentado, Shimabuku-san e Nakada-san. Nakada-san, na verdade, ele participava do Kenjinkai, diretor do Kenjinkai, mas é Shimanchu nosso, tá? Ele é de São Mateus, ele é de Kim. E, por coincidência, nessa foto, achei interessante, família Guinosa, que hoje foi o assunto, né? Tá todo mundo aqui. Tokuichi-san tá aqui, Kazumi-san tá aqui, Rinko-san, o Kazuo-san tá aqui. Uma das irmãs da Kazuo-san tá aqui, só que como as irmãs são tão parecidas, eu não sei quem que é quem, mas uma das irmãs da Kazuo tá aqui, né? Acho que outro irmão do Rinko-san, só que eu não consigo identificar direito, tá aqui. Tá? Foi por coincidência. E o restante do pessoal que está de camisa branca, praticamente todos que estão com camisa branca são delegação do Japão, que tem prefeito, vereadores, secretário. E esses dois rapazes que estão atrás são rapazes que dançaram o Shishimai aqui pra gente. Tá? Então, hoje, na entrada do Diadema, né, tem esse monumento, belíssimo monumento, trazido de Kim. Por que Kim foi assim, escolhido para oferecer esse presente? Né? Gente, ele foi convidado para oferecer presente, tá? Porque Kincho é cidade onde começou a imigração em Okinawa. Nosso grande líder, Toyama Kyuzo, é de Kim, é que estimulou a imigração para o exterior. Então, por esse motivo é que foi pedido por Kim. E na placa tem a expressão famosa, né, a frase do Toyama Kyuzo, né, Izanikan, Warera no Iragodaishu. Ou seja, tem uma tradução que o tradutor oficial da prefeitura fez, mas está dizendo que os 5 continentes é o limite. O itinerante poderia ir para qualquer lugar do mundo e batalhar, né? Não poderia ter limite para a gente. Né? Então, por causa disso que Kincho foi convidado para oferecer esse monumento de presente para a comemoração do centenário da imigração do Brasil, tá bom? Bom, gente, espero ter agradado mais um Benkyokai. Uma outra coisa, esse assunto do monumento foi a sugestão muito interessante, muito válida, né? Do seu Seizen Nakada, que ele vivenciou muito, como a gente pediu favor para Kenjinkai providenciar essa construção do monumento, e não tem jeito, né? É entidade, não é uma empresa, então alguns abnegados têm que arregaçar as mangas e fazer, senão não sai. E
Nesse caso, os três diretores do Kenjinkai se esforçaram tanto que merecia ser comentado aqui. E devido a essa sugestão, eu escolhi assunto para hoje. A não ser que tenha sugestões até semana que vem, eu queria para semana que vem, na segunda parte, né, tocar um assunto, um pouco curiosidade de Okinawa, né? Não sei se já ouvi falar, moda Kariushi. Kariushi é roupa hoje típico de Okinawa, né? Vou contar um pouquinho sobre moda atual de Okinawa, tá? Então, o que preparei para hoje é isso. Obrigado pela audiência, né? Espero encontrar novamente todos vocês terça-feira que vem, às 8 horas, tá? Obrigado pela audiência. Até semana que vem.